Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo? Estamos de volta? 2026. 2026. Fizemos uma pausa aí de férias, descanso e tal, mas agora o ano já tá bombando. A gente estava falando aqui sobre interações, né? A importância de se conviver com o outro e também como isso parece estar ficando cada vez mais difícil. Sim, a gente vive um mundo hoje, uma sociedade onde as pessoas estão com medo de conviver, né? O medo de encontrar uma pessoa que pensa muito diferente e que isso vai aumentar um trauma de relação, que vai te dar mais cansaço social ainda, né? Então a gente vive numa rede não social. É verdade, é verdade. Parece que é cada vez mais fácil você simplesmente se isolar, você consegue comida, consegue, sei lá, se divertir, ficar vendo coisas online. E aí cada vez vai dando aquela preguiça assim, então não vou fazer tal coisa lá, que tem que ir até lá, tem que falar com as pessoas que eu não conheço. Isso vai dar muitas vezes ansiedade, porque também gera uma possibilidade de rejeição, ou a sensação de que está sendo rejeitado, que às vezes nem é verdade. Essa polaridade, ela acelerou, né, esse distanciamento social que foi imposto na pandemia, né? Parece que as pessoas introjetaram um pouco essa vontade de resolver as coisas sozinho, né? E o capitalismo hoje, ele também está propiciando cada vez mais você resolver essas questões sozinho. O trabalho, se a pessoa vai trabalhar de Uber, é ela e ela ali. A pessoa passageira normalmente às vezes nem conversa nem nada. Quer dizer, os trabalhos estão ficando mais isolados. Com essa coisa da IA também tem a possibilidade de você resolver tudo sozinho, só você e a sua IA, né? Então a colaboração está cada vez mais cara, né? Difícil, sei lá, parece que está afastando as pessoas da colaboração, né? Daí aquela velha pergunta, como que a gente chegou nisso e como que a gente sai disso, né? De algum jeito. Falando nisso aí, eu lembrei daquele texto que a gente viu, né, sobre o capitalismo e a vontade de sair dele, né? Que você vai ver o que as pessoas querem. Querem uma receita fixa que seja independente, uma renda básica, ou se aposentar, ou ganhar na loteria e falar, agora eu faço o que eu quiser, eu vou para alguma ilha ficar sozinho. Então, mesmo que você participe nele ou de alguma forma, através dele ganhe recursos, parece que o objetivo é meio que sair, né? Você não ter que interagir, principalmente não ter que interagir de forma laboral para ficar dependente dele, né? Então o sonho, na verdade, de hoje em dia, muitas pessoas, a maioria, inclusive agora acabou de passar a Mega Sena da Virada, né? Que a maioria às vezes ficou mais triste depois, viu que não ganhou, e isso trouxe muita frustração, né? Porque é esse sonho de, na verdade, escapar do que a gente vive. A roda de rato, né? Lembrei do filme que eu vi. Eu vi um filme que acho que chama Incrível Jéssica alguma coisa. E eu até... Vou falar, eu cuspi no meu computador. Depois vamos botar a referência. Né? Eu tava bebendo água e a menina tava falando disso do sistema. Fala, não, porque não sei o que a gente precisa sair do sistema ou quebrar o sistema e tal. E aí uma outra personagem, muito tipo... Que sistema? Mas eu não tô no sistema. Não foi sistema nenhum. E aí eu não tava esperando por isso. Ela falou de um jeito que eu tava bebendo água e causei esse acidente no meu computador. Mas enfim, até quem não sabe ou não acha que tá no sistema, meio que está. Eu já tentei sair do sistema vivendo off the grid, vivendo hippie, não sei o que, também muito privilégio, tentando usar o mínimo possível, mas mesmo assim meio que não dá. Você pode ir para uma comunidade, você pode plantar sua comida, você pode tentar não comprar mais roupa, não comprar mais quase nada, e ainda assim você está dependendo de muita coisa que é o sistema, né? Pois é, o sistema é desenhado para você ter um desejo de fugir dele, né? Quer dizer, o sucesso no capitalismo é a pessoa que vive de renda, quer dizer, que não depende mais da roda de rato, né? Não tem mais que trabalhar,
que pode viver e fazer sua vida sem ter que se preocupar com o dinheiro. Na real é isso, né? Quer dizer, o sistema é tão ruim que o objetivo dele é fugir dele, né? Então, poxa, será que é possível pensar um sistema diferente, onde o objetivo não seja fugir dele, onde o objetivo seja prosperar como um planeta, como todos, né? De uma forma que você ir bem significa que todo mundo também está indo bem ou tem a possibilidade de ir bem, né? Um sistema onde você possa querer ficar melhor nesse sistema de forma que todo mundo também tem essa possibilidade, né? Porque se a gente olhar para a natureza, né, ela não é escassa. Assim, se você olhar para a sua interação com a natureza, tudo bem, existe uma escassez enquanto recurso planetário, mas assim, mesmo essa capacidade que a gente tem hoje de 8 bilhões de pessoas, até 10 bilhões, 15 bilhões, 30 bilhões de pessoas, tem espaço no planeta, sabe? Se a gente fizer com cuidado, se a gente, sabe? Porque uma pessoa que consome desesperadoramente, né, tipo o padrão dos Estados Unidos, causa muito mais peso para o planeta do que 100 pessoas, 200 pessoas com consumo tranquilo, que conseguem cuidar do espaço que vivem, né? Que acho que a pegada é essa. Se a gente tivesse um sistema onde a gente não está interessado em fugir, ejetar todo mundo e falar, não dependo de mais ninguém, eu posso viver, posso fazer o que eu quiser, foda-se todo mundo, entendeu? Não tem espaço no planeta para pessoas que não querem viver no planeta, que querem viver sozinhas, né? Eu acho que sai muito caro, né? Sai muito para caro. o planeta, né? Pois é. Tudo de entrega, tudo de... Quanto mais você tá num ambiente, minha experiência, assim, né, de já ter vivido em algumas comunidades tipo ecovilas e etc., que a gente se sente que precisa muito menos. Foi o período em que eu menos consumi, ou praticamente zero, sei lá, álcool, eu não comprava nada. E se eu precisasse de alguma coisa, sei lá, preciso de uma mochila, juro, já aconteceu isso. Eu preciso de uma mochila. No dia seguinte tinha 5, porque numa comunidade que tinha um fluxo de 100 pessoas, nem era tão grande assim. Então, eu tenho uma sobrando, ou eu vi isso aqui, comprei, não sei o que, lá. Então, por quê? Porque, na verdade, o que a gente quer é o que a gente está fugindo, que é a interação. Uhum. E eu acho que a gente ainda tem um certo resquício do trauma que foi viver a pandemia, né? De, tipo assim, não pode encostar no outro, não pode chegar perto, não pode. Então, eu acho que já existia essa tendência, né, na maneira como a sociedade está se construindo, até que chegou a pandemia e que virou realmente proibitivo você interagir, encostar, chegar perto. E aí acho que a gente ainda tá um pouco com essa sensação, porque a gente também teve que aprender a viver com isso, aprender a falar, beleza, então se nunca mais puder, eu vou ter que dar um jeito de achar ok, né? E eu acho que a gente ainda tá com essa sensação de, tipo, tudo bem, não preciso. Mas aí eu tava lembrando também daquele experimento que eu falei, né, sobre vícios, né? Que fizeram um experimento com os ratinhos e botaram um ratinho, uma água normal, uma água com cocaína ou heroína, não me lembro. E aí, a princípio, o ratinho vai lá e bebe aquela água com droga até ter uma overdose, e isso se tornou um padrão dizendo que não, isso é um vício, né? Até que experimentaram fazer esse experimento outra vez, colocando coisas na gaiola. Então não era só o ratinho sozinho lá, o ratinho e as drogas, acabou. E o Netflix... E tinha outros ratinhos também. Botaram o ratinho, botaram igualmente a água com droga, a água sem, só que botaram um playground, um monte de outros ratinhos O paraíso de ratinhos, queijo, ratinhos legais, um monte de coisa. E aí praticamente nenhum ratinho foi na água das drogas. E assim, eu percebi isso, quanto mais eu estava num ambiente comunitário de ecovila, de que as pessoas tinham reuniões frequentes ou simplesmente cozinhavam juntas, faziam as coisas de vida juntas, eu tinha menos necessidade de qualquer coisa exterior ali, de, sei lá, querer aprovação, ou medo da rejeição, essas coisas assim, ou querer comprar uma roupa, ou achar que eu preciso de, sei lá, maquiagem, ou isso, aquilo. Então, assim, percebi que realmente diminuiu drasticamente. E essa coisa do medo da rejeição também, eu lembrei que
sei de onde é que eu vi isso, que alguém falou, não, eu tô com medo de rejeitar, do que vão pensar de mim e tal. Daí falaram assim, não, mas a maioria das pessoas também tá pensando isso, então elas não vão pensar tanto em você assim, sabe? Então eu acho que esse medo também vem de uma dor, né, de já ter talvez vivido isso, e também dessa falta da conexão, porque na verdade, quando você tá em comunhão natural, a tendência é não pensar tanto nisso. E quando se está nesse ambiente, nessa sociedade de trauma desse tipo, em geral as pessoas estão tão preocupadas com o próprio ferimento, o próprio trauma, que não estão te julgando tanto assim, entendeu? Talvez elas estão pensando se você está julgando elas. Então, assim, é uma distorção muito grande, né? Do que o próprio medo que leva a esse isolamento, na verdade, não existe tanto assim, né? Eu acho que o auge desse isolamento que a gente está vendo se construir aí nessa sociedade, esses barões da IA aí, né, os novos chefes lá do Vale do Silício, eu vi até um vídeo na semana passada falando isso, eu achei fantástico. Diz que eles estão construindo um novo feudalismo tecnológico, que é o ápice do isolamento, que é basicamente assim, você não tem mais nada, você não tem mais nem software, você não tem mais computador, não tem aparelho. E nem a capacidade, não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Não tem mais casa, não tem mais carro, não tem mais nada. Tudo que você consome é dentro de uma plataforma e é um aluguel. Então você não compra mais uma música, um jogo, ou não tem direito à terra, não tem direito ao seu lugar. Você precisa pagar aluguel para esses caras, para eles ficarem constantemente sugando, né? E quem não tem condição de pagar esse aluguel vive excluído, né? Então, assim, isso e no sistema de dívida também, geralmente você está sempre devendo, né? Então, é mesmo um engate do feudalismo também. Pois é, e no feudalismo era meio assim, você morava, o nobre te dava o direito de morar na terra dele, você produzia, e você dava uma parte para ele, né? Parece sensato. Só que daí começou a ter N outras taxas, e aí tira mais uma parte. Se você quiser usar, por exemplo, as ferramentas do nobre, o moinho, não sei o que lá, você tinha que pagar mais, quer dizer, nada era seu, você estava ali emprestado, e tudo que você produzia você tinha que dar quase tudo, no começo era um pequeno pedaço, no final acabou sendo quase tudo para o nobre, e você não tinha escolha, não podia sair, não podia, sabe, então era extremamente opressor, né? Tanto é que isso gerou uma pressão absurda na sociedade que foi o que gerou a Revolução Francesa e tal, e onde eles meio que mataram, né? E eu tava pensando aqui, essa narrativa também do outro, né? O perigo que está fora. Porque daí os feudos também se justificavam o pagamento da taxa, ou de sei lá o quê, por uma justificativa de proteção. Então, tipo, aqui a gente faz a muralha, aqui a gente tem a proteção, e o outro de fora, que vem de fora, é perigoso. Então, confia aqui que eu te protejo, mas o outro é perigoso, o outro tá errado, né? E a sociedade digital hoje tá cheia desses perigos, desses outros. Porque como tem tanta exclusão e tanta diferença social, tem muito golpe, porque as pessoas querem achar um jeito também de sair do sistema, né? De se libertar do capitalismo. Então, se ela encontra um jeito de fazer um golpe e isso daí resolve a vida dela, né? A pessoa vai tentar. Porque é tanta gente nesse nível de escassez máxima, que não tem o que comer, que está em situação de dívida extrema e tal, que está todo mundo tentando encontrar saídas. E aí, o mundo digital hoje virou extremamente tóxico e perigoso, né? Até para crianças, adolescentes, etc., tanto para adultos e principalmente também, quer dizer, todas as idades, até os 60 mais, aí os mais velhos, que não têm condição de usar essas plataformas tecnológicas complicadíssimas que saem hoje, para um idoso hoje receber ali o seu apoio, o seu benefício, é um transtorno absurdo, uma dificuldade, tem que reconhecer rosto, tem que clicar num monte de coisa e tem que fazer uma infinidade de coisas que está cada vez menos possível, né? E as pessoas estão sendo excluídas de vários e vários jeitos. Então as plataformas tendem a oferecer, nós temos aqui uma segurança, temos uma facilidade, venha para nossa, não vai na do outro, né? E interagindo cada vez menos com pessoas, né? E eu vi também, por exemplo, essa questão de
checkout ou pagamento de supermercado, né? Que está sendo substituído. Ou até primeiro começou com estacionamento, agora com supermercado. Que virou maquininha, está virando maquininha. Aí tá, beleza, tem provavelmente economias para os donos de tarará. Só que, se eu não me engano, Dinamarca, mas posso estar falando besteira, tem alguns lugares que estão começando a reintroduzir isso, ou introduzir de outras formas, porque isso realmente afetou na qualidade de vida. Não só pela dificuldade de lidar com a tecnologia do tipo, ai, não foi, pesou errado, sei lá o quê, mas também porque você chega no caixa e fala, oi, bom dia, e aí, como é que tá? Nossa, tá legal esse mamão, né? Ah, vou pegar também, e aí, tarana, como é que tá seu filho, entendeu? Então, quanto mais próximo, por exemplo, aqui a gente namora num bairro que, sei lá, dá pra conversar mesmo com a menina, não só se choveu ou não, mas conhece minimamente a vida do outro, tem gente que conhece o filho, conhece não sei o quê. E um supermercado numa cidade maior vai ser só um bom dia, uma boa tarde ali, mas mesmo assim isso já teve um impacto tão grande na qualidade de vida que estão começando a falar, não, peraí, em alguns lugares, botando às vezes, daqui a pouco vai ter a compra falsa só pra você chegar e falar, oi, tudo bem? Porque assim, o tudo bem. A gente precisa dizer pro outro, tá tudo bem, você, mesmo até que não seja verdade. Esse final de semana eu fui com meu filho num shopping lá e a gente foi tomar um sorvete. E a mulher que atendeu a gente, ela foi tão simpática, ela falou assim, esse daí, nossa, esse sorvete aí é delicioso. Todos são, né? Mas esse daí é especial, é o que eu gosto mais. Ela tava com uma energia tão boa que ele falou, poxa, pai, foi muito legal, né? Aquela moça tava com uma energia boa, né? Ela tava atendendo bem a gente, gostei e tal. E aí ela falou, depois avalia lá, tal, né? Quer dizer, ou seja, essas interações são cada vez mais escassas, né? Aí você vai numa sorveteria, daqui a pouco você vai trocar por um robô que pega o cone, que prepara para você a bola, não sei o que e tal, e você aperta no menu, e aí tá, e não sei o que, e aí de repente o robô vai te entregar o sorvete, cai a bola, e aí não tem o que você fazer. Não tem o que reclamar. Porque você já pagou, e assim, sabe, tipo, onde tá indo o humano? Para onde tá indo o ser humano, né? Não, e pra quê também, né? Porque eu acho que essas coisinhas são legais por 5 minutos, mas se depois... Eu não sei, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de arrumar as coisas e tal, eu acho que isso traz um sentido pra vida. Se você tem algum robô, qualquer coisa pra fazer isso por você o tempo todo, e aí você vai fazer o quê, entendeu? Porque essas coisas também geralmente são vinculadas com comunhão, né? Sim. Geralmente o preparo, seja desde, sei lá, caça antiga, né? Ou colher, ou plantar, isso, se a gente for mais para trás, cada vez mais isso era vinculado à sociedade no sentido de como que o humano ali se organiza para que tenha algo para colher, algo para matar e não sei o quê. Então, e isso está cada vez mais, não, eu aperto um botão, eu pago e não sei o quê, e tenho o meu bife, entrego na minha porta, chega, eu jogo o lixo, não vejo para onde ele vai, né? Até eu estava lendo sobre o tal do Ikigai esses dias também, que tinha aquele diagrama de Venn lá com as bolinhas do que você tem que fazer, o que você não tem. Mas na verdade tinha um japonês falando que não. Na verdade o que é o Ikigai? É você fazer a coisa que você está fazendo com presença, com vontade de estar ali, sabe? Você vai limpar um banheiro, você vai falar, como é que eu posso limpar bem esse banheiro? Como é que eu posso fazer bem isso que eu estou fazendo com vontade? Então quando a gente terceiriza tudo para as máquinas, pode até aumentar a lucratividade, que é isso que o capitalismo justifica, né? Fala assim, não, vamos automatizar o máximo possível, que a gente aumenta o lucro, e é isso que eles querem. Ou eles vão diminuindo o tamanho dos produtos, ou vão colocando ingredientes cada vez piores, ou vão automatizando e tirando o ser humano da história, né? Então, assim, como que a gente pode retornar para esse lugar de falar, eu vou fazer isso com propósito, eu vou fazer isso com amor, eu vou fazer isso com vontade, né, e não ficar dependendo só de máquinas e processos onde invisibilizam os seres humanos, né? Então acho que talvez um caminho seja por aí, né? Mas para isso precisa mudar esse incentivo, que é o capitalismo, que fala assim, tem que dar o lucro máximo o tempo todo, você vai ter que automatizar o máximo possível, tirar o ser humano o máximo da jogada, fazer produtos piores que tenham um gosto bom, só para parecer que estão bons, né? Então assim, que vão fazer mal, né? Para a saúde até. É diálogos otimistas. Mas eu aproveito para compartilhar minha abordagem radical de que assim, a gente sempre está no caminho. Se está indo errado, também está no caminho, porque isso está trazendo um monte de aprendizados também, né?
Então, se perder também nossa, se perder também é só. Mas assim, eu lembro até uma vez porque eu tava tentando achar um lugar e eu realmente me perdi. Eu tava com 2 amigas minhas, a gente se perdeu. Só que a gente se perdeu pra cima. Então a gente foi parar no topo do morro e lá a gente viu tudo. A gente não só achou pra onde a gente queria ir, como a gente entendeu, nossa, é aqui o negócio que a gente estuda, é aqui o outro lá. Então assim, o fato da gente ter errado fez com que não só a gente entendesse pra onde era para ir naquele momento, como entendeu um todo, assim, do que era o todo pra gente naquele momento, né? Então, você estava falando, não, porque aí a gente não tem, quando você falou do feudalismo, a gente não tem a terra, não tem isso, não tem aquilo. Eu lembrei de uma música da Nina Simone. Ain't got no money, ain't got no shoes, ain't got no... Ela enumera 1000 coisas, não tem isso, não tem aquilo, não tem casa, não tem não sei o quê. E aí ela fala, I got life, eu tenho vida. Né? Então, eu acho que de alguma forma a gente está nesse caminho de, assim, mesmo que de isolamento, de isolamento, mas também é de introspecção. Então, como isso também pode ser um caminho, né? E como esse não ter muitas coisas também pode ser um caminho para essa nova transição que a gente vai fazer, né? Porque eu acho que a gente não é sobre revolução, né? Acho que na história da humanidade a gente já tentou, não, isso de trás é errado, vamos fazer diferente, aí faz igualzinho, né? Então, quando a gente fala mal do capitalismo aqui, eu pelo menos, não é nesse intuito de, vamos revolucionar e fazer outra coisa, né? É no sentido de transição, de transformação para uma outra coisa, porque não é tipo, não, tudo que foi feito até então é errado, então apaga tudo que agora eu sei o certo e vamos fazer o certo. Geralmente, esse novo certo não é tão novo assim, né? Então, eu fico pensando se isso que a gente está falando de errado, ou de sei lá o que, também já é um caminho certo para uma transformação outra, né? E assim Sim. Eu quero acreditar. Não, eu acho assim que é um caminho para entender o que está rolando, porque assim, o que eu sinto é que existe uma espécie de perversão que o capitalismo vai fazendo em cima dos conceitos que fazem sentido para o nosso coração, né? Por exemplo, essa coisa de não ter nada, de não ter as coisas, é uma coisa que faz sentido. Você fala assim, para que eu vou ter que ter uma casa, um carro? Dá trabalho cuidar, é melhor que seja coletivo, né? Só que aí o capitalismo perverte e fala assim, então beleza, você não tem nada e você paga aluguel para mim de tudo, você tem que arranjar dinheiro aí, entendeu? Enquanto que no modelo de comunidade, a ideia é você não ter nada, porque tudo você todo mundo tem tudo. Todo mundo tem tudo. Então assim, você fala assim, eu não tenho mais que me preocupar com comida, porque tem. Então eu posso relaxar com isso, eu não preciso ter mais, porque isso me é dado, entendeu? Só que aí o capitalismo vai lá e faz no modelo que é assim, tá bom, vamos todos viver no sharing economy, ninguém tem nada, todo mundo, tudo do acesso, economia do acesso, né? Só que aí o acesso qual é? Pagando, né? Então você não tem nada mesmo, e se você não pagar, você vai pro olho da rua. Isso porque enquanto a rua é de graça, porque daqui a pouco nem a rua não vai mais ser. Então assim, agora vendo por esse lado que você está trazendo de, poxa, estamos nesse caminho, né? Então acho que a reflexão é, como que a gente pode visualizar um jeito de conviver que seja onde você possa não ter nada e ficar bem com isso, né? Onde você possa ser nômade, de certa forma, você possa ser nômade de espírito. Você fala assim, tudo que eu tenho está aqui, eu não preciso ter nada, mas eu posso acessar graças a essa teia de pessoas que me suportam, né? E não teia de máquinas que custam, e que custa para consertar, e que custa para alugar, para pagar, e não sei o quê, né? Eu acho que fazendo uma volta assim pro início, eu acho que esse ter, que é uma necessidade, assim, porque tem um ter que tem a ver com a identidade, né? Que é o que o capitalismo explora muito. É diferente de um ter utilitário. Preciso ter uma roupa, e aí eu boto. Inclusive já até recebi esses feedbacks em algumas comunidades e coisas que eu tava, tipo assim, Diana, que estilo, coisa é essa que você fez maravilhosa, porque eu não tava nem aí. Eu botava a roupa era uma utilidade de conforto, de não sei o quê, então às vezes eu tava com um biquíni, uma calça, mas aí eu fui fazer uma coisa na horta, aí amarrei um negócio na cabeça, aí fui fazer, então era tipo assim, eu não tava nem aí no sentido de tô bonita ou não,
E também no sentido de que, essa roupa assim assado significa a minha identidade, e a minha identidade é o que as pessoas gostam ou não, é o que me faz ser rejeitada ou não, né? Porque tem um negócio que acho que a Brené Brown fala que tem a diferença entre se encaixar e pertencer, né? Em inglês, fitting and belonging. Se encaixar é isso, que talvez tenha a ver com essa busca da identidade. O que eu tenho que fazer para ser aceito aqui, ou para me destacar aqui, ou para e tal. É diferente de pertencimento. Pertencimento é como eu tava me sentindo lá, que eu tava com a roupa doida. Que é tipo, eu existo e tá bom, não importa muito o que eu fizer, eu tô fazendo aqui o meu bem, e não importa se eu tô de um jeito certo ou não, né? Então, e tem a ver com isso da rejeição ou não. Se você tá num ambiente que você sente que você pertence, você tá menos preocupado se você vai ser aceito ou não, porque você já pertence, é dado isso. Não e tem o legal é que a propaganda ou não. do capitalismo mostra a pessoa pertencendo ali e tal. Só que aí todo mundo quer ser igual, e para a pessoa ser igual, ela tem que se encaixar, né? Comprar as modas, comprar as coisas todas caras, difíceis. Né? A fábrica, a indústria do luxo, né? Isso tudo é uma loucura. Como eles ganham dinheiro? Eles põem aquelas coisas caríssimas, e aí eles põem as coisas baratinhas, só que com a marca deles, para as pessoas consumirem e terem também. Ou seja, nesse caminho do capitalismo, onde você vai se encaixar, então muita gente quer ter as coisas de marca, de luxo, para poder falar, eu também posso, eu também... Mas sabe, é com essa ilusão de que você vai ser iPhone. aceito, entendeu? Se eu tiver um estilo maravilhoso, eu vou ser amada, as pessoas vão gostar de mim. Se eu tiver com a boca assim, com não sei o que assado, aí sim eu vou ser amada. É essa lógica aí que é totalmente deturpada, que é alimentada no discurso capitalista, né? Da sociedade, vou nem dizer capitalista, porque eu acho que até lugares... tem a ver com essa dor, na verdade, não com o sistema econômico, eu acho. Se é um sistema econômico que se baseia na exploração, isso aí vai ser, uau, que delícia. Mas eu acho que tem a ver com essa dor, na verdade, inicial, não com... Sim. Eu acho que o ponto é esse, né? Tipo, como que a gente pode criar uma comunidade real onde somos todos um, onde a gente possa se ver, ver você no outro e ver o outro em você, sem ter que nada, sem ter que ter nada, sem ter que fazer nenhum tipo de, sei lá, gastar, colocar. Aquilo que você trouxe no começo também, né? Tipo, essas comunidades têm dificuldade porque você ainda acaba precisando de fora, né? Do dinheiro, do mundo, porque não dá para você também se isolar totalmente, né? Então, acho que o desafio está nesse. Inclusive, a maioria sobrevive prestando serviço de alguma forma para o mundo, seja com curso... E acaba até se isolando com isso de novo, né? Sim e não, porque também depende de uma espécie de curso, ou vender alguma coisa, entendeu? Dificilmente ela fica ali totalmente, tipo, quaker total. A não ser que decida, cara, a gente não vai usar nenhuma tecnologia, nenhum médico de fora, nenhum remédio de fora, sei lá, entendeu? Uma hora vai precisar. Até um conhecimento, porque se ficar ali só aquele conhecimento, ninguém vai ver esse podcast. Entendeu? Né? Também não é assim... Eu acho que essa utopia também de, não, a gente vai para um lugar, compra uma terra e fica ali, só ali, vai resolver tudo ali. Também é uma utopia que nem, tipo assim, nem é uma utopia para mim, porque eu quero também, no mínimo, conhecimento de fora. Né? Interagir, né, com os outros, não. Até saber o que está acontecendo no mundo e tal. Eu acho que assim, dá para refletir aí sobre esse lugar, né, que a gente falou, para onde que foi o humano, para onde que está indo o humano com essa tecnologia que a gente está vivendo, nesse sistema que a gente está vivendo. E será que é possível pensar um sistema que seja humano primeiro, seja, sabe, pessoas primeiro? Como que a gente cuida primeiro das pessoas e depois do luxo, do extra, do excedente, sabe, tipo, da acumulação, né? Porque a acumulação, ela ficou em primeiro lugar, então primeiro acumula e depois o resto que se dane. Então, poderia tentar mudar essa ordem, né? A frase que eu queria deixar é em relação ao pertencimento, né? Mas como o pertencimento a algum lugar não está no nosso controle, eu gostaria de deixar, tipo, o que você pode fazer para que você
sinta que pertence a si mesmo, sabe? Acho que isso tem a ver com se aceitar, com se acolher, sabe? O que seria uma sociedade, uma comunidade que você fala, nossa, eles me acolhem, não importa o que aconteça, eu posso fazer qualquer coisa e sou acolhida. Então o que você pode fazer com você em relação a isso? Né? Eu vi um menino falou outro dia que era muito bom, que qual é a coisa que mais pode fazer você ficar no presente? Ele chamava de autoaceitação radical, que eu acho que tem a ver com o que eu tô querendo falar, assim, que é tipo, olha, eu pertenço a mim e eu me aceito, não importa o que aconteça, não importa o que eu faça, o que eu não faça, como eu tô, como eu não tô, eu me aceito tão profundamente que eu não preciso me preocupar com o passado nem o futuro, então eu tô sempre no presente. Sim. E essa coisa também da autoaceitação radical me lembra da autoaceitação do outro radical, né? Também no sentido de falar, somos todos um planeta, sabe? Como que você pode viver de um jeito onde você fala, não tem o outro? Eu quero viver num mundo onde possa existir todos esses outros que existem hoje, tipo um Trump, um Bolsonaro, que eles possam existir, que eles possam ser vistos, que eles possam, sabe, tipo, fazer sentido e ter a possibilidade deles poderem mudar também, e refletirem, e sabe, e cuidar dessas dores todas que eles têm. Não sei, eu quero acreditar que essa vivência que está aqui é para a gente aprender a amar cada vez mais, tanto a si mesmo quanto ao outro. Então, uma sociedade, uma comunidade que permita isso florescer cada vez mais, é uma coisa que eu estou buscando. Gostei. Então, resumindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos chegar lá, né? Então, estamos indo já, né? Isso tá aí. Tudo bem. Até a então próxima. É isso. Obrigada. Ai. Caramba, Lávia, a gente que não tinha nada pra falar, hein? Pois é. Foi bom, né?